Nós invocamos a Ti, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós invocamos a Tua presença, Espírito Santo. Oh, rialabaxerebalabalas. Traz a revelação da Tua verdade em cada coração. Nós não queremos viver, ser obscuros no nosso entendimento. Não queremos criar o nosso próprio caminho, Senhor, mas queremos trilhar os Teus caminhos na nossa vida. O Senhor já tem um caminho preparado, ó Deus. Um caminho de paz, um caminho de bênção, um caminho, Senhor, de prosperidade, um caminho, Senhor, oh, de alegria abundante, ó Pai. É por esse caminho que nós queremos trilhar, ó Pai. É nessa direção que nós queremos ir. Oh, na direção da Tua vontade. Coralabaxerebalabalas. Oh, rialabaxerianda labalas. Xerialabalas. Oh, rialabaxerebalas. Rebalaxerebalas. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Muitos escutam a voz de Deus. Barulho você escuta, mas você não define. Escutar, você escuta tantas coisas durante o dia, mas ouvir é diferente. Quando você dá ouvidos, é porque aquilo é importante. Quando o assunto é importante, você para ouvir. Quando não é, você escuta. A voz de Deus é importante para você, meu irmão. A voz de Deus tem valor para você, meu irmão. Deus faz uma obra tremenda na vida do povo de Israel. Algo tão tremendo que marcou aquele povo até hoje. Deus enviou pragas, livrou o povo por mão forte das mãos de Faraó. E o que é que o povo viu, pastor? O povo viu o mar se abrir. Estavam ali, disseram, vamos voltar para ser escravos novamente, é melhor do que morrer aqui, não tinha como escapar. Mas Deus abre um mar diante daquele povo e aquele povo caminha. E o que Deus havia preparado para eles era uma terra abundante, que manava o que, meu irmão? Leite e mel. Coisas que eles não viam há mais de 400 anos. Eles comiam o pão amassado lá do deserto. Perdão, lá do Egito. Que Faraó os dava. E Deus prometeu abundância. Pastor, qual era a distância até a terra prometida? Muitos dizem hoje, 40 dias. Mas porque aquele povo não ouvia a voz de Deus, eles caminharam, muitos não chegaram. Quantos aqui querem chegar, meu amado? É muito simples. Ouça o que Deus tem para te dizer, meu amado. Ouça. A voz de Deus alinha a nossa visão, alinha os nossos passos, alinha os nossos pensamentos. Quando nós cantamos ali, pedindo ao Espírito Santo para colocar as coisas no lugar, significa que existem coisas na nossa vida que nós insistimos em dizer para Deus que estamos certos. Nós insistimos em dizer para Deus que nós já sabemos. Mas Deus tem um caminho maior, meu amado. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Mas como é que eu descubro? Ouvindo a voz de Deus. Deixa Deus falar com você, meu amado. Ele tem preparado uma terra que mana leite e mel. Ele tem preparado um tempo sobremodo excelente de alegria para a sua vida, meu irmão. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Nós vamos embarcar agora em uma viagem em que o Espírito Santo vai, meu irmão, levar você, amém? Ouça a voz do Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, amém? Seu corpo. O que você estava fazendo agora? Cultuando a Deus, meu amado. O nosso corpo celebra, ele glorifica a Deus. Por isso que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Cuida do templo. O templo hoje é você, meu amado. E ele diz assim, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Amém, amados? Está expresso aqui o que Deus quer realizar na sua vida. Deus quer cumprir em cada um de nós a sua vontade. Eu te pergunto, você quer que se cumpra a vontade de Deus na sua vida, meu irmão? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se existe algo na sua vida que ainda não está do jeito que você deseja, que não está ajustado, é necessário que a vontade de Deus se cumpra. Que a vontade do Senhor comece a colocar as coisas no lugar. Mas para isso, Deus quer tocar no ponto certo, quer tocar na raiz. Porque não adianta eu dizer para você, vem aqui, eu vou orar pela sua vida. Nós vamos orar, as coisas vão melhorar, mas quando você sair lá, é que vai determinar, meu amado, como é que Deus vai continuar realizando na sua vida. Quando nós viemos à igreja, nós estamos sendo treinados, preparados pelo Espírito Santo, para sairmos lá fora e agirmos como verdadeiros cristãos. O que é ser um cristão? Ah, pastor, é a igreja, é você se vestir diferente, é você ter uma religião. Não, meu irmão. Ser um cristão é ser um pequeno Cristo aqui na terra. E ser um pequeno Cristo aqui na terra é você agir como Cristo agiu. Como é que se identifica um discípulo? Quando há semelhança. Quando existe semelhança, a pessoa vai dizer, aquele ali é discípulo do outro. Aquele é discípulo desse. E se nós somos discípulos de Jesus Cristo, cada dia mais temos que ser parecidos com Ele. Amém? Então ele está dizendo aqui, meu amado, no versículo 2, que nós não podemos nos conformar. Se conformar te impede de alcançar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Quando você diz, é assim mesmo, não tem jeito, já tentei. Ou você diz, já fiz todas as coisas, já busquei todos os meus recursos. Você está se conformando. E Deus está dizendo, não se conforme. Não se conforme até ver o seu casamento totalmente ajustado. Não se conforme até ver os seus filhos também ajustados. Não se conforme até ver a sua saúde ajustada, as suas finanças ajustadas. Não se conforme até você ver na sua vida uma alegria que não depende das coisas externas, mas que vem do céu sobre você. Não se conforme. Não se conforme com este século, com as circunstâncias da sua vida. E como é que eu posso mudar? Ele está nos ensinando aqui. Para que haja mudança na nossa vida, é necessário que os nossos pensamentos, diga, os meus pensamentos, precisam ser transformados. Amém? Porque ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ela precisa, diga, a minha mente precisa ser renovada. Por que você está aqui nessa noite? Para sua mente ser renovada, meu amado.
Sabe quando é que o cristão deixa de crescer? Quando o cristão se torna religioso, quando ele diz assim, eu já sei. Não, isso aí eu já sei. Pastor, não, já estou tanto tempo na igreja. Já sei tantas coisas. Por isso que nos chacoalha e nos mexe, olhar na Bíblia pessoas que não iam à igreja, que não eram religiosos, mas que um dia ouviram falar de Jesus. Jesus faz milagres, eles iam ao encontro. Jesus transforma a vida das pessoas, eles iam ao encontro. Aonde Jesus passa, as pessoas já não ficam mais tristes, ficam alegres. Zaqueu ouviu isso e correu. Ele correu ao encontro. Onde é que está Jesus? E ao passo que uma multidão às vezes está ao seu redor, religiosos, e nada acontecia. Porque quando a mulher do fluxo de sangue é curada, Jesus pergunta, quem me tocou? E ele, Senhor, todo mundo te toca, todo mundo te aperta. Muitos vão à igreja, mas quantos vão para tocar em Jesus com a sua fé? Eu vim aqui hoje com um objetivo. Você veio com um objetivo aqui nessa noite, meu amado? Qual o objetivo que você veio? Eu vim aqui nessa noite porque eu quero ser tocado por Jesus. Eu quero que essa palavra, primeiro, transforme o que precisa ser transformado na minha vida e que também a sua vida seja transformada. É minha oração. Eu saí de minha casa e quando estava lá, orando, Senhor faz, Senhor, Espírito Santo toca, modifica, muda. Pastor, porque eu preciso mudar os meus pensamentos? Porque eu preciso pensar como Deus pensa. Conforme você pensa, é aquilo que você vai falar. Conforme aquilo que você idealizou, que você desenhou na sua mente, que você plantou na sua mente, é isso que os seus lábios vão falar. E palavras têm poder, meu amado. Não ignore isso. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Marcos 4, 26. O reino de Deus é a semelhança de um agricultor. E o que é que diz Marcos 4 também? Ele diz que o semeador semeia a palavra. Se eu não mudar os meus pensamentos, eu não vou conseguir mudar as minhas palavras. Naquela área que eu preciso ter vitória, meus pensamentos precisam mudar. E eu preciso pensar conforme Deus pensa. Não é só de glória a Deus, mas é de você viver pela fé e falar conforme Deus fala da sua vida. Como é que você pensa sobre o seu casamento? Como você pensa sobre o seu casamento determina suas palavras. O que é que você pensa do seu marido? O que você pensa da sua esposa? Tem mulher que não é sábia, e ela diz, meu marido não tem jeito, ele é cabeça dura mesmo. Ele não muda. Eu te pergunto, vai mudar? Sim ou não, meu irmão? Não, você é a outra metade. E está usando a sua boca para falar contrário. Pastor, mas não é isso que eu quero. Se não é isso que você quer, você precisa mudar as suas palavras. Você precisa mudar o seu jeito de pensar. Porque andar pela fé, quantos creem na palavra de Deus aqui, meu amado? Porque crer na palavra é viver pela fé. E viver pela fé não tem nada a ver, meu irmão, com o que o mundo diz. O mundo vai dizer para você que é o que você vê, que é a realidade. Mas a palavra de Deus vai te dizer que não é o que você vê, não é o que você sente, mas é o que você crê. Conforme você crê, é o que vai acontecer na sua vida. O Lázaro estava morto, meu irmão, 4 dias. E Jesus chega lá e todo mundo está assim, Jesus chegou atrasado, podia ter vindo antes. Nossa, não amava tanto Lázaro assim, dizia que era seu amigo, estavam lá. Senhor, aquele que o Senhor tanto amava morreu. E Jesus chorou, diz a palavra. E Jesus vai ao encontro do túmulo de Lázaro. Ao invés das pessoas talvez imaginar que algo ele iria fazer, talvez pensaram, Jesus vai ali fazer uma visita, né? Jesus foi ali consolar. Mas Jesus
olha para Marta e Maria e diz assim: eu não disse para vocês que se vocês verão a glória de Deus. O evangelho, crer, meu irmão, é crer. Porque Deus fala, eu creio, e assim eu falo. É necessário mudar os seus pensamentos. É necessário mudar o modo como você pensa a respeito de você mesmo. Tem gente que amaldiçoa a si mesmo. Eu não consigo, isso eu não dou conta. Não, já tentei, não dou conta. Para de falar isso, meu irmão. Você está dizendo assim, que o Espírito Santo é incapaz de realizar na sua vida. Ou você mesmo está olhando para a sua força, a tua capacidade, e esquecendo que esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele sendo tão grande, Ele quis habitar dentro de você, meu irmão. E colocou em você o Espírito dEle, meu irmão. Não é o Espírito do mundo, é o Espírito dEle. Por isso eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu não posso mudar o pensamento do outro. O que eu posso fazer pelos outros? Eu posso orar, eu posso interceder. O Senhor vai lá, alcança aquela vida. Eu não posso dizer pelo outro, eu sou o vencedor, eu sou abençoado. Não posso dizer pelo outro. Mas eu posso orar e interceder, glória a Deus. Mas na minha vida, na minha casa, na minha família, quem manda é você, meu irmão. Cutuque o seu irmão, diz: quem manda é você, meu irmão. Toma posição. Por isso que o inimigo tem implantado um cenário tão caótico, da família, de tantas coisas. Tem gente que não consegue mais enxergar as suas finanças, senão afundado. Só tenho dívida, só tenho problema. Tem gente que pega o salário e diz: isso aqui não dá para nada. Aí eu te pergunto: vai dar, meu irmão? Sim ou não? Não vai dar, porque ele amaldiçoa. Ao passo que Jesus, quando pegou lá 5 pães e 2 peixes, quem conhece essa história? Linda, maravilhosa. 5 pães e 2 peixes. E os discípulos falaram como o mundo pensa: Senhor, talvez eles ficaram pensando assim: vamos passar vergonha. O que Jesus vai fazer com 5 pães e 2 peixes? Senhor, que é isso? Não dá para nada. Jesus nem respondeu. Porque Jesus não pensa, como o homem pensa. Jesus pensa como Deus pensa. Eu te pergunto, qual é o pensamento que você quer ter a respeito da sua vida, meu irmão? O seu ou o de Deus? Tem coisas que precisam ser mudadas. Precisam ser mudadas. Então o que é que Jesus faz com 5 pães e 2 peixes? Ergue aos céus e dá graças. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele deu graças. Senhor, obrigado. Sabe por quê? Porque Deus não deixa faltar nada, meu amado. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Oh, glória a Deus. Meu irmão, o dia que você entender isso, você vai viver descansado. O homem que não vive pela fé, vive preocupado. Aí o dia de amanhã, nossa, e como é que vai? E hoje tem que fazer... Mas aquele que vive pela fé, ele declara: o pão nosso de cada dia o Senhor dá hoje. E amanhã Ele dá novamente. E depois da manhã Ele dá novamente, porque Ele é Deus. Quando o seu pensamento está voltado em você mesmo, a fonte é você. Então, a fonte é o seu trabalho, o teu esforço. Se eu não fizer, quem vai fazer? O homem natural diz isso. Mas o homem espiritual diz: oh glória, é o Senhor que me dá forças para adquirir riquezas. Eu vou, mas o Senhor vai à minha frente e Ele vai me dar a vitória. E aquilo que eu fizer, Ele vai abençoar e Ele vai multiplicar. O homem natural, ele soma, o espiritual, ele multiplica. Ele vai olhar e vai dizer assim: como é que isso aconteceu? Quem já teve experiências aqui, meu irmão, que diz assim: pastor, olha, eu vi multiplicar. Eu vi que na soma não ia dar, deu e sobrou. Levante a sua mão. Oh, glória a Deus. Isso é sobrenatural, meu irmão. Só experimenta quem crê. Só experimenta aquele que se coloca para viver o milagre. Por isso eu preciso pensar como Deus pensa.
Como é que Deus pensa, por exemplo, nas minhas finanças? Ele diz assim, que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória. Não é riquezas em banco, não é riquezas na terra. A riqueza está onde? No céu. Aonde? No céu, meu irmão. Está lá no céu. Está lá. E aí o que Deus diz? Ele diz que Ele já abençoou o seu povo. E que Jesus se fez maldito lá na cruz. Toda maldição foi quebrada na cruz. Não há maldição hereditária sobre a tua vida, meu irmão. Jesus rasgou tudo isso. Não tem doença hereditária que prevaleça sobre a tua vida, meu irmão. Jesus quebrou isso. Ele quebrou toda a nossa fraqueza, as nossas debilidades lá na cruz. Todo escrito de dívida foi rasgado. E Ele diz que por Ele hoje nós somos abençoados. Ele se fez pobre para nos enriquecer, meu amado. Oh, aleluia! E não pensa só em dinheiro não, que é muito pouco. Porque a prosperidade que Deus te dá é tão abundante que ela sobeja assim por todos os lados. É isso que Deus faz sobre nós, meu irmão. Então eu preciso começar a pensar conforme Deus pensa. O que é que diz lá em Provérbios? Provérbios diz assim, no capítulo 23, se der para você abrir, abre, se não der não tem problema. Provérbios 23, no versículo 7, ele diz assim, porque, acharam aí, meu irmão? Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. É como você pensa. Pastor, pensamentos têm poder? Não, pensamentos não têm poder, mas palavras têm. E conforme você pensa, você fala. E quando você fala, o poder criativo de Deus entra em ação. Olha o 18. Volta um pouquinho aí. Vinte e um. Achou? O que diz aí? A morte e a vida e o que bem. Qual fruto você quer? De morte ou de vida? É Deus quem escolhe ou é você? Somos nós. O que é que você tem falado? Sabe por que essa palavra me anima tanto, meu irmão? Sabe por que essa palavra me encoraja? Sabe por que essa palavra me ergue? Porque, meu irmão, ela me fala do futuro. Eu posso estar hoje insatisfeito, inconformado, porque a Bíblia me autoriza a ficar inconformado. Não vos conformeis, sabe? Não é murmurar, não é desanimar, mas se conformar, não com as pessoas, mas com a situação. É porque se eu estou tendo resultados ruins na minha vida hoje, eu estou entendendo que isso é resultado do que eu falei ontem. É resultado do que eu pensava ontem. Mas se eu mudar os meus pensamentos e as minhas palavras, amanhã vai ser diferente. Oh, glória a Deus. Porque a pessoa vem uma vez na igreja e recebe, porque ela muda o pensamento, ela muda as palavras e ela coloca fé em Jesus. Ela começa a se enxergar curada, ela começa a se enxergar vencedora, ela começa a se enxergar abençoada por Deus, porque o inimigo quer jogar o peso, dizer, você não é merecedor, você é um pecador, você é aquele que não merece nada, enquanto Jesus diz assim, a minha graça te basta. Não é por merecimento, é porque Ele nos ama de uma maneira tão grande, meu amado. A morte e a vida está no poder da língua. Tem pessoas vivendo em maldição, e isso, meu irmão, independe se você é cristão, se você não é cristão, não importa. Porque a palavra tem poder, e seu poder que Deus criou para o homem. Como é que Deus estabeleceu tudo? Gênesis 1, Deus criou tudo a partir do poder das palavras. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja o firmamento. E Deus foi criando todas as coisas. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus.
Por isso que o poder criativo de Deus está na sua vida, mas o destrutivo também. Por isso que ele está dizendo, aquele que escolhe bem, come do seu fruto. A cada momento do meu dia, eu decido aquilo que eu vou viver, através das minhas palavras. E eu tenho que entender que independente se eu estiver bem ou não estiver mal, eu acordei, não estou legal. Hoje eu não estou legal. Cuidado. Cuidado. Pastor, mas naquela hora, eu digo para você, naquela hora você tem um ajudador, e ele se chama Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo se chama domínio próprio. Mas eu não estou dominando, porque você não está buscando o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo, que ele te dá o fruto dele, que é o domínio próprio. Começa a orar. Aprenda a orar em línguas. Aprenda a glorificar a Deus. Porque quando você louva, quando você dá graças, quando você glorifica, quando você ora em línguas, o Espírito Santo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo a sua vida, meu irmão. É engraçado como o homem entende as coisas com facilidade no campo natural, né? Você tem um aparelhinho aí, que você ama ele, usa ele todo dia, que chama celular. E quando você começa a perceber que a bateria está acabando, você procura uma tomada, um carregador, e vem carregar, eu preciso dele, corre. Mas na vida espiritual, o cristão esquece. Que às vezes o reservatório do Espírito está baixando, está baixando. Quando é que eu identifico isso, pastor? Quando a sua carne começa a comandar. Você vai ficando muito nervoso, você não domina as palavras, você começa a agir no impulso, ou você diz, eu sou assim mesmo. Você era assim mesmo, hoje você é nova criatura, meu irmão. Então você precisa tomar posição e buscar, para que o Espírito Santo comece a moldar as tuas palavras, para que você possa ter bons resultados na sua vida. O que é que Tiago 1 diz? Diz que a língua é pequena, mas ela se gaba de grandes coisas. Olha como uma pequena chama põe a queimar aí grandes celeiros. Um pequeno leme do navio é pequeníssimo. Você olha aqueles navios gigantes, né? De carga, navio de cruzeiro, né? Aqueles de passeio. E aí ele é tão alto, né? É um prédio tão grande. Está lá uma pessoa, um comandante, com um pequeno leme, comandando tudo. E aí Tiago diz que a tua língua comanda a sua vida. É um pequeno órgão, mas que direciona toda a sua vida. E como é que você tem usado a sua língua? Como é que você tem usado ela? Eu vou dizer mais. Porque Tiago diz assim, que aquele que não erra no falar, ele é o quê? Um varão perfeito. Aí eu te pergunto, quem é varão perfeito? Jesus. Então, se eu quero ser mais parecido com Jesus, se eu quero ser um varão perfeito como Jesus é, eu preciso dominar a minha língua. E começar a falar conforme Deus fala. Os resultados vão acontecer na sua vida, meu irmão, quando você mudar as suas palavras. Quando você mudar as suas palavras. Você vai ver que tudo vai se transformar ao seu redor. Na sua vida, tudo vai se transformar. Você tem que acordar e começar a abençoar o seu dia. Meu dia é dia de bênção, meu dia é dia de vitória. Não importa o que eu sinto, se eu não estou bem, se eu não estou bem. Eu sei que Deus está ao meu favor e Ele vai me dar a vitória. Aleluias. Esse é o Deus que eu sirvo. Que age independente do jeito que eu estou. Porque a promessa dEle não muda e Ele é fiel para cumprir ela, meu irmão. Aleluia. Mas tem gente que põe tudo a perder com as palavras. Ele mesmo amaldiçoa. Não falei? Não falei que hoje o seu dia não ia ser legal? Não foi mesmo, porque você falou. Você usou a sua boca. Jesus disse assim, que Ele levou sobre Ele o que, meu irmão? Algumas dores. Quantas? E que mais? E todas as? E o castigo que nos traz a paz estava?
e pelas suas somos curados. Então, às vezes o cristão não vê, e por ele não ver, ele se conforma. Ah, é assim mesmo. Não tem, o médico já falou. Aí eu te pergunto, qual é a palavra que prevalece na sua vida? É a palavra do médico ou é a palavra de Deus? Pastor, mas então o senhor está invalidando? Não estou invalidando o médico, ele está falando a verdade, que ele vê. Mas Deus age além do natural, Deus age no sobrenatural, meu amado irmão. É isso que você tem que entender. Eu tinha um problema respiratório, desde pequeno. E quando eu tinha crises, eu dormia sentado na cama, porque eu não conseguia respirar direito. E às vezes passava a noite, naquele tempo não tinha aparelhinho de inalação para levar para casa, tinha que ir no hospital. Passava a noite lá. Não respirava nada, não conseguia, aquilo travava. Vai um médico, vai em outro, faz um tratamento, faz outro. Não, agora esse vai dar, até a conclusão, dizer, não tem jeito, isso aí você vai conviver a noite toda. Não, mas se você fizer esporte, você vai melhorar. Lá vai eu fazer esporte. Preciso voltar a fazer esporte agora. Fiz de tudo, meu irmão, nada. E o que acontecia? Todas as vezes que o pastor chamava na frente, eu ia lá. Eu vou lá, glória a Deus, vou receber a cura. Aí eu vinha aqui, orava, voltava, glória a Deus, que bênção. Aí no outro dia, passava uns dias, e sempre quando o tempo mudava, eu dizia, nossa, não está legal, hein? Quando o tempo muda, eu não fico bem. Ficava doente. Aí um dia eu estava assim, igual você aí, o pastor chamou, eu falei comigo mesmo. Falei, hoje eu vou lá na frente, mas é a última vez que eu vou. Eu tinha ouvido essa palavra, meu irmão. Minhas palavras têm poder. Eu creio, e eu fui. E quando eu cheguei aqui na frente, eu recebi e disse, glória a Deus. Quando veio o primeiro tempo mudando assim, eu disse, glória a Deus, eu sou curado. Aquele dia eu recebi a minha cura. Deus é maravilhoso, eu fui curado. Meu irmão, eu passei 2 ou 3 anos sem nenhuma crise. Vinha mudança de tempo, vinha isso, nada. Mas passou o tempo. E aí, a mente precisa ser renovada. Aí, passado um tempo, já estava esquecido, mudou o tempo. Falei, nossa, eu acho que eu vou ficar ruim. E eu fiquei de novo. Mas na hora o Espírito Santo me lembrou, falou assim, está vendo? Suas palavras determinam a sua vida. Eu disse, não, eu sou curado. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Meu irmão, eu aprendi isso de tal maneira que não importa o que venha contra a minha vida, eu começo a confessar a palavra para que, não que simplesmente eu estou usando um método de confessar a palavra. Não, estou lembrando a mim mesmo quem eu sou. Eu sou curado. Eu não sou doente. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu declaro a palavra para mim mesmo. Deus não precisa ser lembrado da palavra dele, não. Ele conhece a palavra dele. Mas eu preciso. Porque eu sou atacado com dúvidas, com mentiras. Com, uma dor. E agora? Não, meu irmão. Há uma palavra de vitória para a sua vida. Não fala aquilo que o inimigo quer que você fale. Fala o que Deus quer que você fale, meu irmão. Jesus não falava o que ele via, Jesus não falava o que ele sentia, Jesus falava o que ele queria que acontecesse. Vai, distribui o pão e peixe, já está abençoado. Alimentou a multidão, sobraram uma multidão de aproximadamente 12.000 pessoas, e sobraram 12 cestos cheios, meu irmão. E a Bíblia diz que todos se saciaram. Não é que comeram um pouquinho, come cada um pouquinho para sobrar. Não, saciaram, diz a palavra. Deus multiplicou. Jesus chega na casa de Jairo. O médico já tinha testado, a menina morreu. Está morta. E Jesus entra. No caminho, as pessoas já chegaram para lá, para Jairo, e disseram assim, Jairo, não incomodas o mestre, sua filha morreu. E Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, crê somente. Jesus só fala isso, Jesus não fez pregação, Jesus só olhou para Jairo e falou assim, crê somente. E Jairo continuou, chegando lá na porta,
o povo chorando, desesperado, a menina morreu. E Jesus diz assim: essa menina não está morta, ela dorme. Sabe o que fizeram? O choro transformou em riso, começaram a rir de Jesus. Que isso? Nós já vimos, já testamos. Isso é o homem natural. Não, já está morta, o senhor veio falar que ela está dormindo. Sabe por quê, meu irmão? Jesus não falava o que ele queria, que ele via, mas o que ele queria. Alguém morto, está tudo perdido, mas alguém que dorme, é só despertar que ela levanta. E quando Jesus viu tudo isso, ele afastou todas aquelas pessoas que estavam ali, só para especular, só para ver. Chamou só os discípulos e Jairo. E ele dá uma ordem àquela menina, eu te mando, Talitacum, eu te mando, levanta. E a menina ressuscitou. Aquela sunamita não podia ter filhos, mas era uma mulher de fé. O profeta passava na porta dela, ela viu a oportunidade. Quem lembra da honra, meu irmão? Honras são oportunidades. E ela via que o profeta passava ali na casa dela, disse para o marido: vamos construir uma casa, um quarto para o profeta. Então ela construiu um quarto para o profeta. Todas as vezes que o profeta passava: o senhor fica na minha casa, pode ficar na minha casa. E ela servia, honrava o profeta viu tudo aquilo e diz assim: eu quero abençoar esta mulher. O que ela precisa? Aquela mulher era tão feliz que ela disse assim, tão abençoada, ela diz assim: olha, eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo. Mas eles sabiam que ela não tinha filhos, porque ela era estéril. Então o profeta diz a ela: daqui 1 ano você vai ter um filho. E aquele menino cresceu, e num desses dias o menino subiu para trabalhar com o pai. O sol estava muito forte, o menino caiu. E o pai falou: leva ele para a mãe cuidar dele. Mas quando o menino chega lá, ele morre. O menino morreu. Quando o menino morre, aquela mulher se lembra: opa, quem é que trouxe a bênção de Deus à minha casa? Foi o profeta, foi um homem de Deus. Onde é que você vai buscar a tua vitória, meu irmão? Tem gente que no meio do desespero sai contando para um, contando para outro, buscando um, buscando em outro. Aquela mulher sabia o endereço, ela diz: eu vou lá no homem de Deus. Quando você sabe o caminho, meu irmão, você não vai choramingar para lá, você vem para a casa de Deus, receber a tua cura, teu milagre. Só que, no caminho, indo até o profeta, e é interessante que quando você tem um problema, ninguém sabe do teu problema, mas quando as pessoas chegam, elas perguntam. As pessoas viam aquela sunamita e não perguntavam assim: como é que está a sua casa, como é que está o teu marido? O que elas perguntavam? Como é que está o seu filho? E quando as pessoas perguntavam para ela: como é que está o seu filho? Ela dizia: vai tudo bem. O menino estava morto. Mas aquela era uma mulher de fé. Não era uma mulher que lamentava, que chorava, que murmurava, mas uma mulher que cria no poder de Deus e vivia do sobrenatural, meu irmão. Você pode viver pelo natural, mas Deus te chamou para viver no sobrenatural. Abraão, você vai ser pai de multidão. A mulher dele riu: mas sou velho, nós não temos nem desejo mais, como é que nós vamos ter filhos? Com 100 anos Abraão teve filho e a mulher dele 95. Mas Deus fez uma promessa. Se Deus fez uma promessa, vai se cumprir, meu irmão. Quem tem promessa de Deus aqui? Não desista, porque vai se cumprir. Profetiza ela todos os dias sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Vai se cumprir, meu irmão. Deus é fiel, Deus é fiel. Então várias pessoas chegavam: e como é que vai o seu filho? Ela: vai tudo bem, vai tudo bem. E ela foi até o profeta, e o profeta vai até a casa dela. Quando aquele profeta se lança sobre o menino e suspira sobre ele 3 vezes, aquele menino ressuscitou. Ela poderia ter feito o enterro dele, mas ao invés de fazer o enterro, aquela mulher saiu em vitória, celebrando: meu filho está bem, tudo vai bem na minha casa. Você pode falar isso sobre a tua casa nessa noite, meu irmão? Como é que está a sua casa, os seus filhos? Eu não estou ouvindo você falar, meu irmão. Vai dizendo aí: na minha casa vai tudo bem, nas minhas finanças vai tudo bem, com os meus filhos vai tudo bem. Tudo aquilo que o inimigo tentou levantar, ele não alcança, porque vai tudo bem. Aleluia! Glória a Deus!
Eu não canso de dizer isso, porque quando eu vi essa palavra pela primeira vez, o pastor falou assim, ó, faz um teste. Pega um dia e anota tudo que você fala. Eu falei, vou fazer isso aí, mas eu falo tudo certinho. Eu sou uma benção, sou um servo de Deus. Eu nasci na igreja, glória a Deus, meu irmão. E eu fiz isso, me lembro como hoje. Morava em Ribeirão Preto, trabalhava no Banco do Brasil, na rua Duque de Caxias. E aquele dia eu anotei tudo que eu falei. Quando terminou um dia, eu fiquei morrendo de vergonha de mim mesmo. Porque eu falei, olha o que eu falo da minha própria vida. Olha as coisas que eu falei hoje. Eu falei, a partir de hoje, eu vou buscar o Espírito Santo e a minha vida vai mudar. Vai mudar. Oh, aleluias. Quando Deus chama Isaías, ele era um homem que vivia no meio de um povo impuro. E ele dizia assim, os meus lábios são impuros, mas Deus está dizendo, eu te chamo agora, você vai ser um profeta. Então o anjo vem e toca o que, meu irmão? A mão dele. O que ele toca? A língua dele. Com uma brasa de fogo. E transforma a boca dele em palavras de bênção, profetizando vida e vitória, meu irmão. Levanta, acorda. Você vai continuar sendo o mesmo cristão? Tem coisas que precisam ser colocadas no lugar na sua vida. Para de dizer eu sou assim, senão você não assume quem você é verdadeiramente. Você é nova criatura, meu irmão. Ele te fez nova criatura. Abençoa. Aonde você colocar a mão e abençoar, Deus vai abençoar. Onde você colocar a planta dos seus pés, fica de pé, em nome de Jesus Cristo. Por onde você caminhar, Deus vai abençoar, meu irmão. Toma posse daquilo que é teu. O inimigo tentou roubar? Tentou, mas maior é o poder de Deus na sua vida. Começa a tomar de volta, meu irmão. Começa a tomar de volta. O inimigo tentou roubar o filho da sunamita, mas ela diz, na minha casa não. Na minha casa tem vida. Na tua casa tem vida, meu irmão. Na tua casa tem saúde. Vai profetizando, meu irmão. Abre a tua boca e começa a falar. Nas suas finanças tem abundância, porque Deus está no comando dela. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Você tem saúde perfeita, porque o Senhor, Ele é a tua saúde. Ele abençoa o pão, Ele abençoa a tua água, e Ele tira da tua casa toda enfermidade. Ora labaxere balabalás. Oh, não fala o que você vê não, meu irmão. Fala o que você crê. Até ver se cumprir. Abraão, você é pai de multidão. No primeiro ano não aconteceu nada. Abraão, você é pai de multidão. No segundo ano não aconteceu nada. Mas a palavra diz que Abraão creu. Abraão não duvidou. Abraão não parou. Passaram-se anos, mas a promessa se cumpriu. Não aborte a promessa de Deus na sua vida. Desperta, meu amado. Abre a tua boca e começa a profetizar, meu irmão. Vai mandando o diabo embora da sua vida, falando de vida, falando de bênção, falando da vitória que Deus está fazendo hoje. Deus está mudando circunstâncias. Tem pessoas que vão ver amanhã mudanças na sua vida. Daquilo que você está profetizando agora, a semente vai crescer, vai germinar, vai dar fruto em abundância, em nome de Jesus Cristo. Diga assim: eu não vivo por aquilo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, mas eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé na palavra de Deus. Eu creio que o meu Deus é Deus de milagres, é Deus de bênçãos, é Deus poderoso, e não há outro como meu Deus. Ele é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Nada me faltará, porque o Senhor está no comando da minha vida. Ele governa, a ordem vem do céu. Eu não sou governado por esse mundo. A minha fé não está nos homens, nem nas circunstâncias, mas está em Jesus, o autor e consumador da minha fé, em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim, que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Coloque a tua causa diante do Senhor nessa noite, coloque-a.